Boa noite, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje, nós vamos falar da cura das linhagens familiares. Vamos entrar um pouquinho melhor, um pouquinho mais profundamente aqui no nosso sistema, nas nossas dores, em tudo que nós herdamos e nem sabemos de onde que vem, tudo que nós adquirimos, por que eu me comporto desse jeito, por que que certas situações chegaram à minha vida, por que que eu não consigo evoluir. Olha que interessante. Hoje eu atendi uma mulher que eles são bilionários hoje. A família é uma família que hoje tem herança para sustentar tataranetos. Se todos pararem de trabalhar hoje, eles têm um patrimônio que sustenta a linhagem deles aí por mais de 100 anos. Só que a avó desta moça era empregada doméstica. E ela, de 5 irmãos, é a única que só usufrui das heranças. Ela só consegue fazer caridade, ela só consegue fazer ONGs. Ela tem várias ONGs que ela assiste, mas ela fala, busca terapia porque todo serviço que ela começa, tudo que ela vai empreender para gerar lucro para ela, ela se auto-sabota e a coisa não anda. Por que será? Olhando o sistema dela, com esse olhar sistêmico, existe uma lealdade à minha avó doméstica. Era um olhar difuso, era um olhar que não estava focando na coisa certa. Olha só, minha avó foi doméstica, não é justo que eu usufrua de tudo isso, que a minha avó lutou tanto e não teve. Né? Qual o movimento que a gente fez aqui? Vou só desligar, Max, para que a gente consiga. Qual o movimento que a gente fez e onde nós chegamos? Qual foi o movimento? Ajudá-la a olhar para essa linhagem de forma funcional. Eu não posso, se eu tenho dor da minha avó, se eu tenho pena de todo o sofrimento da minha avó, eu estou impossibilitada, eu estou unida à dor da minha avó. Eu vou lá para o lugar dela. E eu digo para ela, vovó, eu não concordo com o que você passou. Eu sinto muito pelo sofrimento que você passou e eu não quero viver, exercer uma função melhor do que a sua. Mas será isso que a vovó queria dela? A avó que deu sangue, a avó que de doméstica se tornou uma grande empresária. A mulher que começou vendendo bolo, fazendo pão e vendendo nas casas, abriu uma panificadora, depois abriu um comércio, depois cresceu, o marido acompanhou e se tornaram grandes empresários, abriram vários ramos de negócio. A vovó quer que ela fique lá com dó dela? Como que essa mulher vai honrar a avó? Sendo exatamente aquilo que ela nasceu para ser. Pegando a semente de dor, de tudo, a semente que a avó plantou e brilhando para o mundo. Multiplicando ainda mais. Aquela senhora que começou limpando a casa dos outros, deu uma guinada, ela cortou o ciclo de dor da vida. E ela plantou a semente para que a família inteira pudesse trilhar um caminho diferente do que ela e de que os ancestrais delas passaram. Entende que nós somos a continuidade de uma grande história? Quantas pessoas tem por trás do Raul? Por que o Raul está no Brasil, gente? Qual foi a energia, a força que moveu o Raul deixar a terra, né? Deixar. Por que às vezes uma coisa não flui para mim e flui para o outro? Por que eu deixei a minha terra natal e fui lá para o Sudeste? Tudo tem movimento sistêmico. Quando a gente olha dentro, boa noite, gente. Boa noite, Shirley, Raul. Boa noite. O olhar sistêmico nos ajuda a entender quais os movimentos que há por trás de tudo que nós fazemos. É uma força que nos move. Por exemplo, casamento. Dentro do olhar sistêmico, a gente não escolhe o parceiro que a gente vai casar. Na verdade, o universo escolhe para a gente encontra a pessoa, tem uma química, as coisas movem, os sistemas se encontram, as clãs se encontram.
E quando as clãs se encontram e a gente não tem maturidade de lidar com aquilo, e alguém corta, o que que acontece? Uma história não concluída, uma história não vivenciada é um dano. Enquanto você não reparar isso, você não vai conseguir ser feliz em outros relacionamentos. Você pode até encontrar uma pessoa maravilhosa na sua vida, mas vai ter sinais de disfunção dentro do seu casamento. Como assim? Frieza. Aquele casal perfeito, mas entre eles tem uma frieza. A mulher não quer mais ter filho, o homem não quer mais ter, perde o interesse de crescer a família. A mulher era linda, de repente não se cuida mais. O homem era aquele belezinha, de repente é a família que vai disfuncionando. E a gente não entende por quê. Às vezes tem uma sombra ali no meio desse casal. Tem algo que não foi concluído lá atrás. Tem uma paquerinha lá atrás que ficou um fio solto. Teve aqui, qual é, dentro das ordens do amor, qual que é a dor que está vibrando aqui? Pertencimento. Tem alguma história que não foi reconhecida. Teve alguém que foi excluído de algum sistema ou de alguma coisa. Então, nem sempre a disfunção do meu casamento é por causa do meu marido, ou por causa de mim, ou porque realmente a gente não está se esforçando suficientemente para viver bem. Tem coisa, às vezes, é preciso olhar para dentro de nós e entender quais os ciclos que eu não fechei. Sabe, como que a gente sabe que não fechou um ciclo quando você olha com dó para a sua história? Poderia ter sido melhor. Ah, mas aquele tempo foi tão bom. Se eu tivesse casado com aquele fulano e não com esse cicrano, eu seria mais feliz. Olha o fio aberto. Tem dor, tem peso. Se tivesse sido assim, quando você tenta mudar a história, quando você ainda tem a intenção, quando você ainda tem um pesar por não ter acontecido, é porque tem algo disfuncional ali dentro. Tem um emaranhamento, como nós chamamos dentro das sistêmicas. Como assim? Eu preciso. O que que é um sinal de cura? Quando eu olho para a minha história e consigo dizer com leveza. Tinha que ser assim. Aconteceu porque não tinha como se fazer diferente. Foi bom enquanto durou, né? E a gente diz com leveza: eu aceito tudo como foi. E eu consigo dar passos. Agora, quando eu olho para trás e me pesa, eu tenho dó de alguém que estava lá, uma amizade, um chefe, um namorado, alguém que passou na sua vida e não foi concluído, relacionamento que acaba do nada. Simplesmente a pessoa diz que você não faz mais sentido para ela. Tum, bate as portas. Gente, tu não consegue seguir. Tu fica ali insistindo, porque não fechou o ciclo. Não houve um fechamento. Eu nem entendi por que fui deixada. Eu não aceito que fui deixada. Tinha uma química muito forte, tinha tudo muito certo. Como assim? Né? Aí, olha só, quando tem essas disfunções, agora abrindo um pouquinho para falar de relacionamentos. As ordens do amor dentro de relacionamentos. Olha que interessante. Onde que entra os abusos, os relacionamentos abusivos? A gente se permite viver tanta coisa desconfortável por não saber nem de onde que vem, a gente se permite passar por várias situações tentando forçar uma coisa, relacionamento, né? Aquela casinha que a gente casou, constrói uma casa. De repente, a mulher dá esse tanto e o homem dá esse. Olha só. Olha a disfunção já acontecendo. A mulher entrega demais, o homem entrega pouco, ou o homem entrega demais e a mulher entrega de menos. A casa ficou bamba, ficou torta, não funciona, não é desse jeito. E aí as coisas vão acontecendo e a gente vai sempre correndo para compensar. A gente termina ficando com a ideia de uma coisa funcional. Eu começo, sabe aquelas fotos de Instagram? A gente começa a viver paisagens de Instagram dentro de casa, fingindo, engolindo que tá tudo. A gente acostuma a completar, ao invés de parar e ver por que que tá essa disfunção. A gente acostuma sempre a completar.
Você vai viver com sobrecarga emocional, cansada, fadigado, você vai viver estressado, você não se permite parar, porque se você parar, a casa cai. Olha que doido. São várias disfunções. Às vezes você só consegue ter um desligamento quando você já entrou no burnout, não só do trabalho lá fora, mas existencial, né? E aí você fica tão confuso que não sabe mais nominar as suas dores. A gente perde a minha identidade. Tudo por causa de disfunções que tem dentro de nós que a gente simplesmente nega ou não se dá o direito de olhar para dentro. Por que que esse relacionamento não foi? Eu consegui encerrar tudo que ficou para trás? Eu consegui realmente processar tudo isso? Como que a gente encerra? E a gente vai entender um pouquinho nos slides como que é cada hierarquia, o que que é uma linhagem, o que que é um sistema, o que que é uma clã, o que que nós herdamos, como que nós herdamos, né, e o que nos impede realmente de dar passo e como fazer para dissolver de forma sistêmica esses emaranhamentos que tem na vida. Aqui eu peguei minhas fotos antigas da minha vida inteira e fiquei olhando, gente, hoje com análise corporal, né, a gente olha só naquela carinha, gente, eu era esquelética, se eu mostrar para vocês o tempo que eu passei presa no esquizoide, eu não queria existir mesmo. Eu era magérrima. O que que era aquilo, gente? Parecia uma pessoa doente, de tão magra, o olhar sem brilho. Só olhando a foto dá para identificar na história qual foi o tempo que para mim perdeu o sentido. É que eu estava vivendo naquele tempo? Eu voltei lá. Encontrei tanta coisa que eu precisava emendar, né? A gente tem várias coisinhas dentro de nós que precisa. Olhar para dentro, como diz Jung, é sempre crescer. Olhar para dentro. Deu probleminha aqui fora, senti que a coisa não está bem, meu marido está estranho comigo, está frio comigo. Será se ele tem outra? Ó, ciúmes. Sem ver para quê a gente sente ciúme. Às vezes é de um fato concreto, mas às vezes é do nada. Eu dei mais atenção à Sandra do que à Simone. Eu saudei a Juliana e não saudei a Shirley. A Shirley já nem olhou para minha cara. De onde que vem tudo isso? A falta de acolhimento, do pertencimento, é a dor do pertencimento, é a dor de não ser vista, de não ser acolhida. E não foi pela Luciana. A Luciana está sendo só um espelho, mostrando para você que tem uma falta de pertencimento dentro de você. Nunca as pessoas te acolhem, nunca me veem, parece que eu sou invisível. Eu falo no grupo, ninguém responde. O Raul fala, todo mundo bate palma, né? E realmente, gente, é incrível. A gente realmente se torna invisível. Tem uma cliente minha que eu tinha que me esforçar para não esquecê-la. Tem noção disso? Eu esqueci a mulher por 2 vezes. Quando chegava o dia do atendimento dela, eu tinha que me esforçar o dia inteiro para eu não esquecê-la. Teve um dia, gente, que eu atendi a pessoa das 2, ela era às 3. Eu fui tomar café às 3, não sei o que deu na minha cabeça. Para mim era horário vago. Vinha assim, horário vago. Eu disse, gente, mas eu tô. Será que era só a Luciana? E quando eu comecei a tocar na vida daquela mulher, ela vibrava abandono. Ela atraía situações. E quando eu puxei esse tema com ela, quantas vezes ela passou por isso? Ela só era chamada para a festa quando ela ia servir. Ela só era vista quando ela ia levar o bolo, fazer a comida. Ela nunca, e começou quando ela não foi, quando o pai e a mãe não as viram, não a viu. Faltava um acolhimento lá atrás. E essa família tem várias exclusões. Várias exclusões. Olha onde a gente chega, né? De onde que vem várias dores? Pois bem, introdução cumprida, né? Foi bom que deu tempo os outros chegarem. Agora eu vou partilhando aqui com vocês. O que for ecoando aí na história de vocês, o que for batendo, vai anotando, depois vocês podem partilhar. Que vai fazendo sentido para você, anota para não perder o gancho, né? Anotem aí, que aí depois a gente vai chegar ao momento que eu vou sempre trazendo para dentro. É um material bem gostoso, porque sempre leva para dentro. E aí a gente vai fazendo essas reflexões mais fortes, né? Por que que às vezes
Por que que eu ainda não ganho quanto eu gostaria de ganhar? Né? Por que que eu ainda não estou em destaque? Será que eu tenho permissão para isso? Lembra da mulher que é bilionária, gostaria de também estar contribuindo, ganhando, tanto quanto os irmãos, mas está olhando para a avó como coitadinha, sendo que a avó foi a semente de tudo? Quando a gente mudou a visão, a mulher agora já consegue também, já tem vários planos disso e daquilo. Olha que doido, mudou a visão. Mudou ali, muda aqui. Mudou aqui dentro, a minha atitude muda. Eu consigo fluir diferente, a minha energia é outra. É como eu compreendo. Lembra que lá na TRG a gente aprende que toda ação tem uma interpretação, uma associação e uma generalização? Como eu interpretei, como eu associei, como eu estou generalizando tudo isso. Empaca ou me impõe para frente. Então, vamos aqui. Vou começar a compartilhar aqui o material com vocês e vamos olhar de uma forma mais profunda aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo deixar vocês aqui do ladinho, para eu vendo vocês também. Cura das linhagens familiares, né? Um caminho de reconciliação entre corpo, alma e ancestralidade. É muito forte, é muito intenso, é bem importante a gente entender que a Luciana não nasceu do nada. Quantas pessoas vieram antes de mim? E olha que interessante, para eu evoluir na vida, eu precisei me reconciliar com a minha história. O meu bisavô, ele foi coronel, aquele povo, né, de antigamente. Tinha-se, conta-se nessa cidade, uma história ruim do meu avô, do meu bisavô. Tinha-se uma história que esse homem era um homem mau, que fez muitas coisas ruins, que ele foi o primeiro coronel, ele foi coronel, ele foi o primeiro delegado, o primeiro prefeito. Então, ele dominava a cidade. E eu aprendi a olhar pelo olhar dos outros. Quando eu fui fazer esses exercícios sistêmicos, olha o que eu encontrei. A mesma coisa que essa minha cliente de hoje fez com a avó dela. Ela olhava a avó como uma coitadinha. Eu olhava tudo aquilo daquele homem como o mal. Ele botava os presos para trabalhar na terra dele, ele fazia isso. Gente, ele foi aquele que deu o pontapé inicial nessa cidade. Ele fez o que pôde. Ele foi aquele que teve coragem de mover as coisas, de construir as coisas do nada, lá atrás. E eu não preciso ficar com a leitura que o outro fez. Quando eu fiz o meu exercício sistêmico, que eu entrei lá, eu vi a força daquele homem. E eu disse, eu te honro. Tudo mudou na minha vida, gente. Tudo mudou na minha vida quando eu abracei a força daquele homem. Talvez ele tenha feito realmente muitas coisas que não são honrosas, mas para aquele tempo, para aquela época, talvez tenha sido o melhor que ele fez para desenvolver melhor a cidade e deixar e também crescer como pessoa. Ele deu o pontapé inicial. E eu fico com a força dele, e eu fico agora podendo fazer melhor do que ele, talvez. Eu pedi até essa bênção, que eu siga um caminho diferente do seu, mas com a sua força. Quando a gente honrar os ancestrais, é isso. Não é honrar meu pai, honrar minha mãe, é obedecê-los, é ficar debaixo da cabeça do chinelo deles, eu que já tenho 45 anos. Não, eu honro todo o esforço da minha mãe na roça, todo o esforço da minha mãe crescendo, progredindo, prosperando, sendo muito feliz, porque foi para isso que ela se esforçou tanto. Entendem? Pois bem, o que é uma linhagem familiar? A linhagem familiar é como uma teia invisível que sustenta a vida. Ela guarda tanto as bênçãos quanto as repetições inconscientes de coisas que não foram tão boas assim. Quando reconhecemos os fios que nos conectam, podemos curar o que foi interrompido e liberar o que está preso. Nem sempre nós temos consciência clara do que está acontecendo, como eu falei no caso de relacionamentos. Às vezes eu tenho um relacionamento disfuncional, não sei de onde vem, mas deve ter alguma coisa presa no meu inconsciente, alguma coisa que não foi, uma história não concluída, gente, é uma
pedra no rio da sua vida. Essa história, eu preciso voltar, eu tinha um namoradinho, gostei muito dele, não me casei com ele, casei com outro. Preciso voltar lá e namorar aquele homem de novo? É assim que funciona? Não. Eu preciso olhar para a minha história e dizer, eu vejo você. Eu preciso olhar para aquela época e dizer, eu vejo o quanto você sofreu com esse término. Só que não tínhamos condições de fazer diferente. A gente só precisa olhar e acolher, tomar, dizer para aquela criatura, tu tem um espaço, tu tem um lugar dentro de mim. E olha só, gente, isso é mais sério. Quem chega primeiro, a primeira ordem do amor, é o pertencimento. A segunda é a hierarquia. Quem chega primeiro é maior. Digamos que eu casei 2 vezes. O meu primeiro marido é maior, porque ele chegou primeiro na minha vida. Não tem como eu excluir esse marido para colocar o outro. Eu preciso reconhecer esse, dar o lugar dele dentro de mim e dizer, encerro tudo que nós vivemos. O que nós vivemos ficou no passado. Todo sentimento foi muito bom. Você tem um lugar dentro de mim. Só que nos meus sentimentos do passado, no presente eu estou com essa pessoa. Anular a história é colocar pedra no caminho. A gente precisa olhar e reconhecer. Então, quais são os padrões familiares que você reconhece que tem repetido em sua vida? Por exemplo, minha mãe tinha um relacionamento ruim com meu pai. Minha irmã, minha tia também teve um relacionamento ruim. As mulheres da minha geração geralmente se separam ou nem casam. Na minha família, ninguém consegue ser muito rico. Na minha família, tem vários padrões de doenças, de câncer. Na minha família, muitas mulheres perderam o filho. Na minha família, os homens são carrasco. Então, quais os padrões que se repetem na sua vida? Na sua família, que você sente, pode até ir anotando, observando, quais os padrões familiares que você reconhece que se repetem em sua vida, né? Que você termina vivendo aquilo que os seus pais, os seus tios, a sua avó, que a gente tendem a olhar para trás, né? E vamos ver as 3 formas de transmissões de padrões familiares. O que é um padrão? Padrão é aquele quadradinho que se repete. Eu vivi isso, a minha avó era doméstica. Qual é o padrão que eu estou tentando repetir? Ter uma vida como se eu fosse na vivência da doméstica. Eu estou tentando, inconscientemente, aquela mulher dentro de um palácio queria viver como a vivência daquela que não tinha nada, que precisava ralar muito para conseguir. Era como se não fosse justo as coisas virem tão fácil para ela, se teve alguém lá atrás que teve que ralar tanto. Uma leitura totalmente disfuncional da história, né? Às vezes a gente tem isso. Sabe quando você olha para o pai e para a mãe, tem dó, tem pena? Nossa, meu tio passou por isso, né? Tem várias questões de álcool na minha família. Meu pai bebeu, meu tio bebeu, né? Até tem mulheres nas gerações que bebem. Então, o que se repete ali? Como que esses padrões são repetidos? Primeiro, transmissões biológicas e epigenéticas, né? A herança familiar vai além da genética, muito além. Não é só uma questão genética que nós herdamos. Nós vamos ver que a epigenética demonstra que experiências traumáticas, estresse crônicos e comportamentos adaptados se adaptam de gerações anteriores, podem alterar a expressão gênica nos descendentes. Ou seja, isso já é comprovado cientificamente que, por exemplo, os escravos que tinham aquela vida totalmente oprimida, sem muita liberdade, dizem até que, não sei se realmente isso já foi comprovado, mas tem um estudo que fala que a genética dos negros é diferente, tem um formato deles é um pouco diferente. Não sei se a Ju tivesse essa informação, ela pode me ajudar, que ela também é boa de sistêmica. Eu não fui atrás de ver, mas os padrões
de dores profunda termina alterando a nossa genética. A gente fica propenso a doenças, propenso a depressão. É uma família que o pai propenso a suicídio, a gente vai alterando ali. Os mecanismos, o ambiente, como destruição, abuso ou medo extremo, pode ligar ou desligar genes específicos, predispondo os descendentes a maior reatividade ao estresse, transtornos de ansiedade, vulnerabilidade a dependências químicas e certas condições médicas. Quem viveu em ambientes de estresse profundo, automaticamente já é como se o nosso gene já passasse aquela alteração mais sensível, mais energética, mais... Já viu, gente, que atendi uma moça esses dias, ela é super estressada, sem paciência, e a história dela não teve trauma, não teve traumas grandes assim. Não tinha surras, os pais eram tranquilos. De onde que vem tudo isso? Lá de outros, né? Que a gente termina transmitindo um estresse que ela passou dentro, transtornos de ansiedade, vulnerabilidade a dependências químicas, tem tantas coisas que a gente vai adquirindo, implicações clínicas. O paciente não herda uma culpa ou a maldade, mas uma vulnerabilidade neurobiológica. Ele não herda sentimentos, mas ele herda ali uma sensibilidade para cair em situações onde esse sentimento é atribuído, é aplicado, entende, né? A gente fica ali vulnerável. Reconhecer isso desliga o sofrimento e direciona o tratamento para a regulação do sistema nervoso e desenvolvimento e te ajuda a ir para resiliência, a aceitação do fato. Ou, em outras palavras, o que é que cura de verdade? Quando eu entendo o que aconteceu, eu aceito o que aconteceu e eu trago para a minha vida e digo, tudo foi como tinha que ser. Por quê? Porque dentro de mim, dentro de um processo que eu já fiz, eu vi que não tinha matéria para fazer diferente. Só que isso, gente, não é uma poesia que a gente fala. Precisa ser compreendido com a nossa ciência, não só com a nossa consciência, não só com a ciência, não só com conhecimento. Eu preciso trazer para a consciência tudo isso. A segunda, então, a primeira transmissão é a biológica e epigenética, que nós herdamos ali, dos padrões comportamentais, dos estresses, da vivência que os nossos ancestrais, ou que nós vivemos e terminamos passando para os nossos filhos. Aqui, por exemplo, nessa cidade, atendi uma família que a avó cometeu suicídio, o filho cometeu suicídio e o neto cometeu suicídio. E chegou para mim a bisneta, com idealização suicida. Olha que louco. De onde que vem isso? Uma família que viveram tudo isso aqui. Destruição, abusos extremos, sofrimentos extremos, humilhações extremas, viveram sempre servindo de caseiro, servindo aos outros e sendo muito massacrados. O gen foi modificado, sensibilizado demais. E aí, isso é aplicado, só para que a gente, estou falando dessa forma, para que a gente entenda que não é uma coisa espiritual, para que a gente não leve para o outro lado, tá? Mas é uma herança, é como se eu olhasse para minha avó e dissesse, eu não concordo com o sofrimento que você passou, eu te honro, tendo a mesma enfermidade que você teve. Eu te honro, tendo o mesmo destino que você teve. Então, essa é a primeira transmissão, é a primeira forma de padrões que nós adquirimos. A segunda é por aprendizagem. A transmissão por aprendizado social e modelamento. Ou seja, este é o mecanismo mais visível e potente. A família é o primeiro e principal agente de socialização, onde se aprendem os mapas relacionais. Lembra que da mamãe a gente aprende
como se relacionar do pai, a gente aprende como ir para o mundo, como interagir, como ganhar dinheiro. A mãe te dá ali a parte sentimental e o pai é aquela força que te manda para a vida. Quando a gente não tem essas funções bem elaboradas, a gente chega na vida manco, né? Ou seja, vamos lá entender um pouquinho melhor isso. Quais são os mecanismos usados? Por meio da observação e reforço, as crianças internalizam os scripts comportamentais, os estilos que os pais vão expressando. Uma mãe estressada demais, uma mãe toda desregular, o filho vai ter estresse. O filho vai ser agitadinho, porque ele copia o comportamento da mãe. Às vezes as crianças chegam para nós, a mãe fala mil coisas, né? Meu filho, isso, aquilo, mas primeiro a gente precisa trabalhar esses pais que nos trouxeram a criança, porque às vezes esse filho está só copiando o que ele está vendo ali na família. Uma mãe que grita ao filho e depois diz, filho, não pode gritar lá fora, né? Filho, não pode falar palavrão. E a mãe tá um palavrão na frente da criança, né? Não pode mentir. Aí chega alguém na porta, diz que a mamãe não tá. Olha só. Eu falo para o meu filho fazer uma coisa, mas eu me contradizo ali. Então, o que é que ele aprendeu do meu comportamento olhando para mim? Eu destruí o caráter da criança. Ficou tudo uma formação desfuncional, né? E as implicações clínicas que acontecem, o foco do terapeuta nesse momento é em identificar esses modelos internalizados e através de técnicas, cada um tem a sua, né? A gente usa muito a TRG, a gente vai ali trabalhando e fazendo com que essa pessoa tome consciência do fato, trazendo para si a dor e vai dissolvendo. Olha que interessante, gente. Tem uma moça que, há uns dias atrás, ela pediu a pausa da terapia. Por quê? Olhe lá. Ela vem de uma família bem disfuncional. Mas quando a gente começa a olhar para a família, para a história dela, fazer o pior filme, ela começou a ver o pai e a mãe de uma forma que ela não gostou. Como assim? Às vezes, a necessidade de ter uma vida que nós julgamos perfeita é tão grande que a gente começa a romantizar tudo. É a mesma lógica que a gente usa para permanecer em relacionamentos abusivos, a ideia do amor romântico. O pai que coloca o filho para trabalhar aos 13 anos, isso é funcional ou disfuncional? Totalmente disfuncional, né? O pai colocou essa menina para trabalhar muito cedo, passou muito vexame, batendo de porta em porta procurando emprego, porque era um homem que não aceitava que a esposa trabalhasse. Mas ele fazia de uma forma que a criança chegava toda feliz em casa com dinheirinho para o pai. Então, dentro dela, ela tinha feito algo maravilhoso. Desde criança, ela trabalhou para a família e ela tinha orgulho de trabalhar desde criança, de não ter brincado de boneca, de não ter brincado na rua, de ter servido a família. Quando ela traz isso para a consciência que ela vê, a minha infância foi interrompida, ela disse: não aguento olhar para isso. Você está fazendo eu ver meu pai como uma pessoa ruim. A culpada quem era? A terapeuta, que fez com que aquela moça olhasse o pai com outros olhos. Eu fiz alguma coisa, gente, eu só convidei ela a olhar para dentro. Dentro dela tinha todas essas verdades. Como é difícil. E o que é que ela copiou daquele padrão familiar onde ela estava inserida? Que o serviço dignifica o homem. É uma criatura que não para de trabalhar. Onde que há uma disfunção? Quando o amor que é oferecido para aquela criança, ele tem uma condição. Você é amado se você for bom. Você é amado, você ganha, mas se você se comportar. Você ganha se você for bom. Olha, tá aqui, mas eu não vou te dar porque hoje você não se comportou bem. Então,
tem um preço, eu preciso fazer para conseguir ter, né? Ontem, esses dias eu até lembrei uma cena minha, quando eu era criança, a Azaleia, que era uma marca, assim, que Ave Maria, imagina? Quem tinha uma sandália da Azaleia, era chique demais. Eu tinha ali meus 11 anos, eu disse, mãe, me dá uma sandália da Azaleia, eu quero uma sandália da Azaleia. E mamãe disse que não, que só no outro mês que ela ia me dar a sandália. Aí minha prima, não era minha irmã, minha prima, chegou e disse, tia Maria, me dá uma sandália da Azaleia que eu vou começar um trabalho e não sei o quê. Minha mãe vai lá e dá a sandália da Azaleia. E eu fiquei, por que que você deu para ela e não deu para mim? Olha a resposta da minha mãe, porque ela vai trabalhar. O que que eu faço hoje, gente? Burra de carga. O que que eu aprendi naquele momento? O que que minha mãe me ensinou com o comportamento dela? Quem trabalha tem mais direito. Precede na hierarquia da minha mãe, quem produz tem mais direito. Parece loucura, mas é verdade. E olha que doido, o que que eu aprendi ali? Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito e sempre para poder merecer o reconhecimento dos outros, né? E a gente termina sendo aquela que se mata de trabalhar sempre. Por que que você, às vezes, vive tão cansado? Porque dentro do seu sistema, o seu padrão familiar era aquele que é reconhecido pelo serviço que faz. Amor de pai e mãe, como que deve ser? É incondicional. A gente fala que é incondicional, mas quando a gente vai exercer, a gente exerce como nós aprendemos. Olha que doido. Somos terapeutas, estudamos a mente humana, temos ciência de tudo isso e na hora de aplicar, a gente aplica do jeito que recebeu. Sistemicamente, o negócio vai que a gente nem vê quando a pessoa que não se já disse para o filho, já aplicou aquilo, né? E a terceira, transmissões de padrão, dos padrões ali, de dor ou de bênção, das transmissões sistêmicas, é a transmissão sistêmica de lealdades invisíveis. Olha que coisa. Essa fala, a Juliana, a Tata, conhece muito bem, que são os mais usados hoje nas constelações, né? As lealdades. O que é essa lealdade? Aquilo que eu acabei de falar. A moça lá que não conseguia prosperar porque estava sendo leal inconscientemente ao padrão da avó, que era diarista, quando ela soube. Olha só, e para ela foi só o peso. Minha avó foi doméstica. O que que é doméstica? Para ela, esse doméstico entrou como um peso, né? Inconscientemente era um peso ser doméstica. Esse peso você carrega inconsciente para a vida. Então, as transmissões por lealdade, aqui entra doenças, várias coisas, né? Abordagens como a terapia familiar sistêmica mostra que as famílias funcionam como um organismo, com regras implícitas e lealdades que transcendem gerações. Quais são os mecanismos aqui? Segredos de família, lutos não elaborados. Gente, o que é um luto não elaborado? Abortei. Ah, eu estava no comecinho ainda. Você nem dá importância para esse bebezinho que passou na linhagem de vocês, na vida de vocês. O bebezinho, então, eu tive uma perca, mas foi ali, tinha um mês. Eu descobri que estava grávida, já perdi, nem fui no hospital. Só tive um sangramento mais forte. Essa criança não foi vista, não foi dado o nome, não foi reconhecida e não tem um lugar no meu coração. Ela foi alguém que passou e não foi vista. Isso tem um reflexo futuro muito forte. Alguém da família vai querer sair da linha para ir tomar as dores, ela vai querer ficar excluso também. É como se ela dissesse para esse bebezinho: eu vejo você, eu vejo que você não foi reconhecido e eu fico junto com você. Ela sai e vai lá. Vai ter comportamentos estranhos, sabe aquela ovelha negra da família? Que bebe, que fuma, que vai, que apronta. Geralmente, às vezes, essa criatura nem sabe por que que ela age dessa forma.
Por que que ela é a ovelha negra? Às vezes essa ovelha, o que nós chamamos de ovelha negra, é aquele que está sendo fiel a alguma disfunção que teve ali, algum emaranhamento que aconteceu. Lutos não elaborados, separações. A separação, gente, é um luto. Morreu um relacionamento. Às vezes a gente quer separar e dizer, acabou, esqueci, botar debaixo de um pano, e não honrar a sua dor, não olhar para o sofrimento, não olhar para tudo de bom que vocês viveram, não dar um lugar, tira, arranca a pessoa de dentro da gente, joga fora, não arranca, gente, não arranca. Ah, mas foi uma pessoa muito ruim, me bateu, fez isso, foi aquilo. Tá, tudo bem, foi tudo isso do passado. No meu presente, eu não quero mais essa pessoa comigo e nem tem espaço porque eu tive consciência. Reconhecer não é voltar para viver. Reconhecer é dizer, eu vejo o quanto eu sofri do seu lado. Eu vejo o quanto mal você me fez. Eu sinto muito por você ser essa pessoa que machuca os outros. Você tem um lugar dentro de mim, porque em algum momento da vida eu tive sentimentos por você. Eu deixo você no meu passado. E eu sigo livremente, te libero para que você também siga o seu caminho. Pronto. Pronto, não é assim só, né? É dentro de um processo onde a gente conduz para que toda essa verdade caia no coração. Quando tem filhos com essa pessoa? Fica um vínculo ali, né? Não dá para apagar uma pessoa. Quando eu apago, é como se eu estivesse cometendo alienação parental. Os filhos ficam. E se eu for com a mamãe, o papai vai ficar com raiva? E se eu for com o papai, a mamãe vai ficar com raiva? Adultos sentem isso, gente. A criança fica dividida. Se não, ou a criança ou nós, adulto, pode ser eu com 45 anos. Se eu tiver numa situação dessa, a gente fica em maus lençóis. Então, são situações ali que mexem com a gente, né? Um membro de uma geração posterior sofre as consequências de uma falta de acolhimento, de pertencimento. Isso é muito forte, né? Então, chamamos isso de lealdade invisível. Nossa, minha bisavó tem medo de morrer do coração, meu avô morreu do coração, meu pai, eu tinha um medo tão grande de completar 44 anos que você não tem noção. Quando eu completei 45, quase soltei foguetes. Meu pai morreu no dia do aniversário de 44 anos dele, infartado. Meu avô infartou, meus tios infartaram, meu pai infartou. Eu e meu irmão tínhamos o mesmo medo de infartar no dia do aniversário de 44 anos, era uma data que a gente não queria nem lembrar que ela existia. Eu precisei fazer, não, reprocessei antes de fazer 44 anos, senão eu acho que realmente eu tinha morrido, porque o negócio era sério dentro de mim. Olha que doido, né? O que é isso, gente? Lealdade. Precisei dizer, eu vejo você, papai, eu vejo você, vou vir todo mundo e diz, tá bom, agora vocês ficam aí, que eu vou seguir a minha vida feliz da vida e criar meus filhos. Senão a vida não teria fluído, né? Então a gente repete doenças, precisa ser, e as exclusões, os traumas, traumas geracionais. O que é isso? Meu pai passou muitos traumas, foi uma pessoa massacrada, humilhada, e isso vai se passando. Às vezes as oportunidades mudam na família e nós, por exemplo, meu pai foi vaqueiro, olhava boi e cuidava de terra. Meu bisavô já foi lá um coronel. Eu e meu irmão já tivemos outras oportunidades na vida. Se a gente não trabalha as dores lá de trás daquele pai que foi humilhado, que sofreu isso, sofreu aquilo, eu posso ter um emprego maravilhoso e ter um chefe que me humilha e faz eu passar pela mesma situação que meu pai passou. Posso ganhar 25 mil reais sofrendo as mesmas humilhações que o meu pai, que o meu avô, que o meu bisavô. Entende? Isso é uma lealdade ao sofrimento alheio, ou à miséria. Tem gente que não consegue prosperar porque fulano não prosperou. Na aula sistêmica, gente, na aula com quem era o professor, que eu amo demais, era o... Ai, esqueci o nome dele agora. Teve uma aula que o professor abriu a câmera e disse, quem quer constelar agora? Quem quer fazer um movimento? Marcelo Scalco, quem conhece, maravilhoso. E aí uma pessoa da Bahia abriu a câmera e disse, eu quero. Ele era um pastor
ele era contador e não conseguia prosperar financeiramente. Ele era bem negro. Era, não é? O professor disse, qual a sua origem? Ele não sabia dizer qual a origem dele. Aí ele lembrou, o meu sobrenome é uma marca dos escravos antigamente. Meu sobrenome vem de uma marca, quando aquela fazenda comprava o escravo, ele tinha a marca dos proprietários, com o nome dos proprietários. Carvalhos, Graciano, e tinha as marcas. E aí o professor fecha o olho e veja lá a sua família sendo. Olhe para os seus ancestrais, olhe para todos aquele povo, amarrado, sendo chicoteado, e diga para eles: eu não quero ganhar dinheiro porque vocês não ganharam. Eu não posso prosperar porque vocês não prosperaram. Foi incrível essa aula, foi incrível a experiência daquele moço. Todos nós sentimos juntos. Não era isso que aqueles escravos queriam. A voz que eles disseram, sistemicamente, foi: eu resisti à vida muitas vezes para que você estivesse aqui. Por muitas vezes eu lutei para não morrer, para que gerações posteriores tivessem outra oportunidade, para que a nossa raça não morresse. Olha que forte. Ficar fiel ao mandou invisível, gente, também falta desse movimento de olhar para dentro, porque se eu olho para dentro, eu entendo que realmente eu preciso fazer. Honrar é valorizar, é dizer: eu honro, mamãe, todo o suor que você derramou para me criar, sendo muito feliz na vida. Não sendo, olha a tristeza dos pais, é ver um filho que não deu certo, né? É ver um filho que não conseguiu prosperar. Imagina como que todo esse povo olha para nós. Então foi muito forte quando a gente viu ali na prática o ímpeto de jogar para frente, né? Eu até lembrei de um filme lá que eu acho que eu já devo ter comentado com vocês. É um filme de sessão da tarde, eu não lembro o nome do filme. É uma mãe e uma criança que tá vindo de Cuba para os Estados Unidos. Quando chega ali na cerca, quando os coiotes vão passar eles, a polícia chega e prende. E chegam uns bandidos, começam a atirar e matam a mãe. O filho passa, ela joga a mochila de dinheiro e documentos e ela é baleada, alvejada várias vezes. A criança fica na cerca gritando, mãe, mãe, e ela diz para ele, segue. A criança olha o povo que foi e não consegue seguir, ele fica olhando para onde a mãe foi arrastada e levada. E passa um filme na cabeça dele, ele começa a lembrar todo o trajeto que a mãe fez até chegar à cerca. Aí ele pega a mochilinha e segue com aquele povo. Entra nos Estados Unidos, são presos, ele fica em albergue, sofre. Graças a Deus a mãe deixou o dinheiro com ele conseguiu estudar, trabalhou de garçom, conseguiu estudar, fez direito. Quando a primeira filha dele casou-se e teve uma filha que ele deu o nome da mãe. Na casa ele pôs lá ele fez um monumento lá em homenagem à mãe, não tinha mais nada da mãe, mas ele tinha um quadrinho dela, e aí passa no final, mostra ele na cerca, ele ali com a filha, olhando para aquele monumento da mãe, e eu fiquei pensando, se ele ficasse na cerca, a história da mãe dele teria acabado ali. Entende? O que é honrar os pais? É pegar a mochila e continuar a história. Agora é a tua vez. O que tu tá fazendo com a tua chance? As oportunidades que eu tenho é diferente da que a minha mãe teve, que meus pais tiveram. Cada um no seu tempo, dando o seu melhor para que o nosso nome, a nossa marca. Gente, nós estamos num tempo que a gente nem sabe mais qual é a nossa origem. O que significa o teu sobrenome? De onde que vem? A gente não honra, a gente não toca mais na nossa essência. A gente nem sabe por que está aqui. É uma loucura. Vocês que são terapeutas, a gente que toca nas vidas, a gente sabe disso, né? As pessoas chegam para a terapia sem saber o que elas querem daqui a um ano, quais os planos de vida, não tem. Qual é a sua linhagem, não sei. Quando a gente entende isso, a gente lembra de Viktor Frankl, dá um sentido. Meu lema é transformar, é encontrar sentido. Porque quando eu consigo me conectar comigo, com a minha história, eu tenho um sentido. Agora eu tenho uma mochila para atravessar e fazer valer. Meu pai lutou do jeito que ele pôde, meu bisavô meu avô do jeito que ele pôde, meu bisavô, e agora sou eu. Quais são as armas, quais são as ferramentas que eu tenho
para fazer o nome da minha ancestralidade continuar da melhor forma possível, né? E as implicações terapêuticas que nós fazemos nesse caso o terapeuta envolve fazer o genograma. A gente precisa ajudar a pessoa a ter consciência justamente disso. Quem sou? De onde que vem tudo isso? Quais são as vozes internas que ainda ecoam dentro de mim, que me impede? Por exemplo, às vezes a gente tem aquele sentimento de culpa, você nem sabe por que eu me sinto culpada. Já observou aquelas pessoas que pedem desculpa por tudo e por nada? Várias vezes? Desculpa, desculpa, desculpa. Tem alguma voz ali congelada, tem alguma situação que nem ela compreende, que fica ecoando e fazendo aquela criatura agir dessa forma. Né? 3 formas de transmissões de padrão, a gente viu as 3, né? E o processo de ruptura do ciclo na terapia. Quando a gente identifica os padrões, quando a gente traz para a consciência e quando a gente realmente ocupa o nosso lugar. A conscientização, desvincular emocionalmente, a restrição da narrativa. O que é essa restrição da narrativa? Reformular a própria história. Lembra? Vou sempre voltar para o primeiro exemplo. Aquela mulher, hoje, com muito poder aquisitivo, olhava, eu estou com esse poder aquisitivo, mas quem começou esse poder aquisitivo era muito pequeno. Ela olhava a história de uma forma disfuncional. O que nós fizemos na terapia? Nós reformulamos esse olhar. Esta mulher que você vê pequena é muito grande, na verdade é maior que você, porque foi quem plantou a semente para você estar aqui hoje. Entende? A gente precisa ajudar e olhar para nós. A criar novos padrões. Onde há padrão de dor, o menininho que atravessou a cerca. O menininho que chegou lá. O que é que ele fez? Ele conseguiu criar novos padrões, onde o nome da linhagem dele continua existindo. Filho único, com muita dor, mas ele chega lá, ele vai, né? Então, a gente precisa, dentro de um processo terapêutico, a gente precisa identificar esses pontos para conseguir, cada um usando ali. Nem preciso usar a sistêmica, eu posso usar a sistêmica só para identificar as dores. E eu posso usar a TRG para dissolver todas essas dores. Tem alguns movimentos sistêmicos que são bem necessários. Se você não tem a experiência, pode indicar para um outro terapeuta, né? A identificações dos padrões familiares, observações dos padrões mais recorrentes, doenças repetitivas, que às vezes, como a gente já falou, álcool, aborto, divórcio, traição, solidão afetiva, gente. Tem gente que casa, tá lá cheio de gente, mas é aquela pessoa solitária, sozinha. Já viu isso? A casa cheia, já, às vezes até a gente está no meio da multidão e se sente sozinho. Se sente ali, e nos portamos de forma onde essa solidão, ela vibra dentro de nós, parece que a gente atrai situações assim. Rejeição, violência, conflitos familiares, né? Reconhecer os padrões é o primeiro passo para uma libertação. Não se trata de culpar os antepassados, mas de reconhecer as heranças que precisam de cura, né? Saber que cada um recebeu a mochila para entrar na vida, para continuar a sua vida com o material que tinha na época. Se eu for olhar para o meu bisavô na visão de hoje, o cara ia ser preso com certeza. Mas não, era outra época. A gente estava falando de transtornos mentais. A mãe disse: minha gente, se na época que eu criei vocês tivesse esse negócio, misericórdia. Vocês nem estavam comigo, tinham ido direto para as internações. Meus filhos, tudo tinha esses transtornos, né? Porque a gente era muito danado e não sabia. Né? Talvez a gente até tivesse esses diagnósticos, mas a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Então, cada um fez o melhor que pôde, né? Carregamos entre nós as vozes e o silêncio de quem veio antes. Cada célula guarda histórias de amor, dor e sobrevivência. Este é um convite à reconciliação com as suas raízes, né? Vamos agora, eu quero que vocês fechem o olhinho, respire, vá se sentindo, vá olhando para a sua história, se aí com a sua história.
Sim, quem perguntou se entra abuso sexual, sim, entra sim, tá? Vamos lá, continuando agora o contato, agora eu senti, sinta a sua ancestralidade, vá lembrando aí, trazendo em mente, começa pela sua mãe, seus irmãos, seus avós, paterno e materno, veja qual é o sentimento mais forte que vem, seus tios, tio-avô, bisavô, vá olhando ali, tataravô, você conheceu? Ou só de falar, qual o sentimento que vem? Vem dor? Vem culpa? Vem um peso? Vem uma tristeza? Vem angústia? Qual o sentimento que vem quando você toca em você e olha aqueles que vieram antes de você? Olha para a história, olha para a vida de vocês. Olha para esse sentimento, veja qual pessoa, quem é mais forte ali, onde esse sentimento é mais forte, é quando eu encontro a minha mãe, é quando eu encontro a minha avó, é o andor de um tio, onde no meu sistema esse sentimento é mais intenso, vá olhando e sentindo. Quando você identificar a pessoa, o fato, a circunstância que é mais forte, pare diante dessa criatura como se você andasse ali olhando todo mundo enfileirado, toda uma multidão aí atrás de você. Vira e olha, veja, veja a sua linhagem. Veja a dor, veja o riso, o pesar. Muitos dos nossos antepassados não puderam ser felizes. Sorrir não era para todos. Qual é a sua história? Vá olhando, olha para essa pessoa que mais te chama atenção, diz: eu vejo você. Eu vejo a sua dor, eu vejo o quanto você batalhou. Eu sinto em mim, eu sinto uma angústia no meu peito. Só de olhar para o quanto você passou por tudo isso. Olha tudo que essa pessoa passou, olha e veja, eu honro você, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço a sua dor, você tem um lugar dentro de mim, e eu sou grata por todo esforço, eu sou grato por todo esforço que você fez, por tudo que vocês passaram, eu sou grata por tudo que suportaram para que eu estivesse aqui hoje, e eu peço que me abençoe, porque vocês são grandes e eu sou pequena. E eu sou pequeno. Abençoe para que eu consiga ter um destino diferente do de vocês. Para que eu tenha uma vida mais leve. Para que eu encontre um amor na minha vida. Para que eu seja correspondida no amor. Para que eu tenha saúde. Para que eu seja próspera. Eu honro a dor de vocês, sendo exatamente aquilo que eu nasci para ser. Deixo com cada um de vocês aquilo que é seu. Fico apenas com o que é meu, a força que eu herdei de cada um de vocês. Veja, olha de novo para eles. Olha de novo para essa família. Como você se sente ali? Seu pai, sua mãe, seus avós, eles têm orgulho de você? Eles ficam felizes com essa proposta, com essa fala? O que que eles dizem para você? Sente agora. O que que essa pessoa te diz? Como que eu sinto? Você sente. Tem uma conexão sistêmica profunda, lembra? Existe um campo energético entre nós. Sente o que essa pessoa te diz? Sinto meu pai dizendo que ele sempre acreditou que eu era capaz. Me vem uma cena dele dizendo que seria advogada porque eu ganhava qualquer questão. Ele acreditava em mim, né? Isso traz muita leveza ao meu coração, né? Uma confirmação profunda, né? Do que eu sou capaz. Vá respirando, podemos abrir o olho. Quem se sentir livre pode compartilhar aquilo que viveu, aquilo que foi vindo,
em todo esse tempo de fala, da aula? Como que foi para você, né? Quem deseja falar? Lu, eu quero. Sim, Lu, eu não conheço bem a história da minha família, né? sim, Mas, assim, profundamente, sabe? Mas eu conheço um pouco. O meu, os meus avós, meu avô paterno, na verdade, ele é de origem portuguesa. Os demais daqui mesmo, né? Brasileiro mesmo. Quando eu fiz esse exercício, eu senti muita saudade e tristeza. E eu vejo assim que meus avós paternos, o meu avô, a minha avó paterna, ela tinha um vínculo maior comigo, e o meu avô materno tinha uma relação melhor também. Já o meu avô paterno e a minha avó materna já era assim, um pouquinho. Foi o que eu senti, assim. sim. Essa tristeza e essa saudade, você consegue identificar de onde que vem? Não, Não. tá. Olha só, Tamira, fecha o olhinho, vai lá naquele vô que veio de Portugal, vai lá naquele vô, olha para ele, lembra dele exatamente como ele é, ou como ele era, não sei se está vivo ou morto, lembra exatamente, Falecido. faleceu, lembra como ele era, Uhum. exatamente como ele era. Qual o pesar que esse homem traz? Qual a dor que ele transmite para você? O que é que você vê nele? Vê se essa saudade ecoa desse coração que deixou a terra natal. E vai dizendo para ele aí no seu coração, vô, eu vejo você. Eu vejo o quanto te custou deixar a tua terra. Eu vejo o quanto foi triste, quanto saudade você sentiu. Veja ali, qual o sentimento mais forte que você sente quando você olha para ele? É tristeza. Tristeza, tá? Diga para ele, eu vejo a sua dor e eu sinto uma tristeza profunda por tudo que você viveu. Eu vejo quanto a vida não te foi fácil, quanto foi duro para você deixar sua terra, deixar sua cultura, se adaptar a uma outra realidade. E eu honro o teu sofrimento. Sou grata por toda a travessia que você enfrentou para que eu estivesse aqui hoje. Olha para mim, vô. Pede que ele te olhe. Olha para mim. Veja o quanto eu também sofri e estou sofrendo, o quanto eu sinto a sua dor. Peço que me abençoe e me libere para que eu siga um caminho diferente do seu. Eu sei que os tempos não foram fáceis, e eu honro a sua vida e a sua dor, levando a nossa história à frente, sendo feliz. Veja o que que ele te diz, sente exatamente aí o que que ele te diz, olha para ele e sente dele aí. Eu fico em paz. Sim. A tristeza ainda está forte ou melhora?
Melhor. Tá melhor? De 0 a 10, quanto que ainda tem tristeza aí? Ou não tem mais? 6. Tem um 6. O que que é esse 6 de tristeza? Olha para ele de novo. Mandou você ficar em paz? Veja ainda. É nele? É em outra pessoa? De onde que é essa tristeza? Olha para ele e vê se vem desse vô. Sente pena da história dele? Pena dele ter deixado a terra dele? Sim. Diga para ele, eu sinto muito, vô, por tudo que o senhor passou. Ainda tem, eu sinto muito. Pode entrar profundamente, sente a dor, calça mesmo profundamente o sapatinho. Eu sinto muito por tudo que o senhor passou. Eu sinto muito. E agora você pode calçar o sapatinho do vô. Sente o sentimento do vô. Exatamente. Calça o sapatinho dele. Sente exatamente o que ele sente. Sinta aí o que ele te diz. Talvez ele te diga, se eu não tivesse deixado a minha terra natal, tu nem estaria aí. Tudo foi como tinha que ser. Eu precisei fazer esse ato de coragem para que vocês existissem. Me custou, mas me foi muito, eu fui muito feliz com essa decisão. Eu construí uma família. Por causa desse ato, muitas coisas mudaram na minha vida. E a minha linhagem também mudou. Consegue entender isso? Uhum. Isso vem para o coração? Qual, Uhum. qual o sentimento que vem? Tranquilidade. Tranquilidade, né? Vem gratidão? Também. Também, muito bem. São movimentos simples, percebem, gente? Movimentos simples. Na verdade, você estava olhando para o vô do jeito que a mulher olhava para a avó, com dó do vô. Mas imagina só, se esse vô não tivesse atravessado a fronteira, se esse vô não tivesse entrado no Brasil, você nem existiria. Entende? É, Em outros momentos, assim, é, não em momentos como esse, né? Mas eu penso muito sobre isso, sabe? Porque, é, como aqui, né, tem a nossa família, tem muito essa questão do coronelismo, e eu via ele como uma pessoa muito sofrida. sim. E aí eu refletia muito, assim, sobre isso, porque eu trabalho muito. Eu queria entender, sabe, por que que eu passo por tanta coisa, por que que eu... E eu acho que tem a ver com a família mesmo, com a linhagem, né? Sim, Apesar de eu não entender muito sobre essa questão sistêmica, sim. assim, eu Você não já, tenho um já, estudo sobre. já começou a entender. Olha só. Por que que você trabalha muito? A Luciana também trabalha muito. Tem uma chavinha que ainda não virou aqui. E olha, que eu tenho consciência. Juliana até coça o nariz, né? É, nós estamos em processo, tá, Tamira? São Uhum, processos. A gente pode dizer que se que está pronto quando a gente faz a passagem daqui para os braços do Pai, né? Nós uhum. estamos em constante processo de evolução, de amadurecimento. Certamente você deve ter ouvido muito, você deve ter aprendido que o seu valor está atribuído ao que você faz. Luciana, quando você Sim. falou aí, eu fiquei, assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Então, olha aí, por que que você não Isso, parou? isso era empregada, né?
mas trabalhar, eu trabalhei, e era uma coisa, assim, que eu gostava, é como se for, parece assim que é o meu, só não sai dinheiro. Tá. Por que que você Faço, gostava? Você gostava de trabalhar ou do é, reconhecimento que o é, trabalho te dava? Olha só, observa. pronto, Você pode gostava do esforço que você fazia ou você gostava de chegar em casa e ter ser. atribuição pelo trabalho que você fazia? Às vezes era a forma de nos sentirmos amada, Uhum. entende? Sabe aquele Uhum. pai que não Quando você falou aí, abraçava? eu lembrei de algumas coisinhas que a Juliana, a Aparecida, que eu misturo, eu chamo hora Juliana, hora eu chamo Aparecida, Sim, umas é forte. mensagenzinhas, né? É. Ó, hoje mesmo eu estava falando com a mãe e ela tratando a filha, ela reclamando que a filha tem 17 anos e a filha não se alimenta bem. Ela fica, filha come, faz isso, tem aquilo. Eu disse, para de tratar como criança. Talvez ela não coma e não tenha nem vontade de comer, porque ela entendeu que essa é a forma que você a ama. É a forma que você demonstra amor para ela. Você abraça, você beija, você senta no sofá com ela, bota os pés no colo seu, faz um cafuné na cabeça. Imagina, eu vou me cansar com os pés dela, então. Ela vai continuar comendo pouco, ela vai continuar precisando da mamãezinha, porque é a forma que ela entendeu que ela é amada. Uhum. Oh, como que é as coisas, né? Quando a gente liga, aí a menina não presta nunca e nem vai conseguir se desenvolver sozinha, porque é a forma onde eu me sinto amada. Então, quando a gente entende, quando a gente faz uma releitura da história e reconstrói a história de outra forma, gente, Uhum. fica mais leve, né? Tudo flui, né? Pois bem, Tamira, obrigada, viu, Eu que agradeço. pelo seu coração doado aqui na aula, tá? Alguém mais quer compartilhar algo, sentimento, algum fato, uma experiência forte ou memórias que você foi lembrando? Ficou, ficou tudo bem? Entenderam, né? Quando silencia assim, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Ficou claro, Raul, por que que você deixou aí a sua É, terra? Luciana, ou então ficar no encontro passado atrasada, eu fiquei chocada com Como assim? algumas. Não, chocada, não é chocada, é porque eu fiquei assim, eu gostei tanto, impactada. Impactada, É. entendi. Fica impactada. São realidades que às vezes a gente tem ciência, a gente tem conhecimento, mas a gente não tem consciência, né? A ciência é quando a gente conhece, eu sei do fato. E trazer isso para a consciência é o processo. A gente precisa de uma mão terapêutica, a gente precisa de uma mão amiga, né? Que nos ajude a ir para a consciência. Eu lembro que eu cheguei na terapia uma vez, eu já tinha feito tanta terapia que eu dizia para minha terapeuta: eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar, mas eu não tenho uma ponte, né? Eu preciso da ponte, né? Pois bem, gente, esses são os processos e os movimentos sistêmicos que acontecem dentro de nós, né? Espero que realmente vocês tenham compreendido e consigam aplicar na vida. É um material simples, mas muito profundo, né? Vai trazendo ali, ó, muita coisa. Quer falar, Raul? Liga o microfone, senão você não sai voz. Que tudo bem, digo que estava atento, por vezes estava atendendo gente, estava fazendo coisas, mas estava com altavoz, Entendi, estava entendi. com altavoz atendendo, escutando. Você não. E, e a gente tem muita coisa disso, porque, sobretudo, muita da gente de nossa idade tem vivido um tema de acortar a infância devido ao trabalho. Sim. No meu caso, eu comecei a trabalhar 7, 8 anos, e aos 9 anos eu já trabalhava limpando um cemitério, fazia limpeza num cemitério, e para ganhar meu dinheiro para minhas coisas, porque não era para ajudar a casa, era para mim, porque meu pai sempre falava que
ele solamente tinha a obrigação de dar-me de comer e dar-me um vestir, que se eu queria alguma coisa, ou qualquer outra coisa que eu quisesse, que não ficar, que tinha que lutar e ganhar menos, ganhar eu. E como tampouco eu gostava que eu estudasse, eu queria muito estudar, eu trabalhava para juntar dinheiro para comprar coisas que precisava. Quaderno, lápis, essas coisas, porque não queria que estudasse. Sim. Ó, olha só, gente, qual o padrão que o Raul terminou copiando? Que a vida é difícil, que não é fácil, que a vida é um campo de batalha, que a gente precisa batalhar sempre. Isso cria a dificuldade. A gente, como meu caso, fica a dificuldade de aceitar o tema de deixar fluir. Porque uno está condicionado já aquilo que não faço eu, ninguém vai dar. Ninguém vai conseguir. Então, Justamente. o feito de deixar fluir a coisa já é um choque. Sim, Então, fica muito difícil para a gente, esse conceito, para a gente que foi programada seu condicionamento de vida desse jeito. Isso fica muito difícil. Então, sim, essa é a principal barreira a tirar, a derrubar. sim, Empezar a confiar no processo, confiar em deixar fluir, sobretudo. sim. Justamente, porque você aprende. O que que seu pai falou? Se você quiser alguma coisa extra, vou te dar o básico de sobrevivência. Tudo mais que você quiser, você vai ter que se virar. Você vai ter que fazer. Como que eu me sinto sozinho? Qual o sentimento que eu tenho? Se eu quiser, eu tenho que correr atrás. Não tem Entende? outra. Lutar. De Lutar. luta por sobrevivência. E o pior, quando essa compreensão quando não se há uma releitura disso, quando a gente não consegue arrumar essa leitura, você batalha, batalha, batalha e nunca tem o suficiente para descansar. Parece que você nunca aposenta. Porque eu não posso. A mensagem, o que foi programado lá dentro, é que eu não posso descansar. E a gente termina atraindo situações e circunstâncias onde realmente. Quantas vezes eu cheguei do trabalho e eu sentei, chorava meia hora no sofá para depois levantar e fazer comida? Porque a sensação que eu tinha é que eu era escrava do meu trabalho. Eu acordava 5h15 todos os dias, entrava 6h45, já tinha pego 2 conduções, até chegar no meu trabalho. Chegava em casa de novo 5h30, depois de um dia exaustivo de serviço. E dentro de mim eu tinha um sentimento, eu tenho condições, eu tenho matéria para mais, eu ficava inconformada daquela vida. Mas eu não sabia fazer diferente. Enquanto eu não fiz essa releitura da minha história, eu não consegui virar a chave. E eu dizia, eu rezava e dizia, Jesus faz. E olha que um dia, gente, de tanto que eu rezava pedindo, estava uma vez de joelho na frente da televisão, numa adoração que estava tendo, e a mulher falou na TV, a mulher da Canção Nova, a Salete, tu, mulher, que está de joelho na frente da TV, pedindo um novo emprego, pedindo um emprego mais digno, o Senhor diz que vai te dar, quando tu tiveres maturidade. Eu já entendi onde é que estava o problema. Estava em mim, né? Eu nunca Bom, e esqueço isso desse também dia. cria outro padrão que é muito clássico a gente que trabalha de jeito independente, que tem esse clássico de que se eu não faço, se eu não trabalho, eu não como, eu não vivo, eu não posso parar para nada. Não tem descanso, não tem hora de descanso, não tem almoço, não tem domingo, não tem feriado, não tem feiras, não tem nada. É, mas não Porque é tal isso. conceito, o dia que não trabalho, o dia que não faço, o dia que não como, que não vivo. Olhe, depois eu vou começar a atender as pessoas dessa aula, tá?
eu estou devendo um monte de atendimento, eu viajo, volto para casa na quinta-feira, na próxima semana, passando essa que vem, a outra, acho que é segunda e sexta, eu vou deixar para os dias de atendimento, vai ter os horários de atendimento de vocês. É uma coisa, Raul, que precisa ser trabalhada. Se não trabalhar, tu não consegue virar a chave. De onde que vem essa insegurança? Lembra na sessão, acho que foi na sessão, olha, na sexta-feira, acho que foi sexta-feira passada, ou em outra aula, que eu falei, se não trabalharmos, a gente vai ficar correndo atrás de cliente o tempo inteiro na insegurança que não tem uma agenda cheia. Por que que hoje eu consigo dormir tranquilamente, que o meu dinheiro vai cair, que meus clientelas vai ter? Porque eu trabalhei esse ponto em mim. Não estava no cliente, estava em mim. Era uma insegurança minha. Nós somos uma geração, não sei se a sua realidade da Argentina, nós somos criados o quê? A gente precisava ter um bom curso superior para ter um emprego de CLT. A gente precisava ser CLT numa empresa chique, num negócio, ou num órgão governamental. Aí é o top. Aí é o top. Se você passar no concurso do governo, aí, olha, tu tá seguro na vida. Quem não passar nesse negócio, bem, tem que ralar, ralar, ralar. É uma cultura, entende? É o que nós aprendemos dos nossos sistemas. Isso são vozes. Lembra quando eu falo das vozes que ecoam? É uma voz que ecoa dentro de nós. Ser CLT é não ter sossego. Imagina, tu vai ter que trabalhar por conta. Quando eu, dentro da minha família, sou aquela que estou virando a chave. Todos são CLT. Eu sou a primeira, meu irmão está querendo vir comigo. Mas agora, ¿Qué pasa? Pasó como en mi familia, en mi época, lo importante, el concepto era ter estudio, porque ninguém queria estudar, nem ninguém tinha. No caso de minha família, eu sou o único de minha geração que alcançou a terminar o ensino médio e muito menos de ir à universidade como eu fui. E atualmente meus filhos estão todos universitários, mas o filho de meu primo, o filho de minha irmã, tudo, não tem ensino médio. Eu quebrei minha família esse conceito de que não se precisava estudar, de querer progredir através da capacitação e tudo. Eu rompi isso em minha família. Minha família ninguém, nem olha, ensino médio. por que tu tá aí, Raul? Por que tu saiu de lá? Olha só, às vezes a gente não entende. Tu precisava fazer movimentos na tua vida que lá tu não ia conseguir. Tu precisava romper com padrões que talvez ali perto dessa cultura tu não ia conseguir. Por que que a Luciana deixou o Nordeste e foi para o Sudeste? Eu amo isso aqui, gente. É minha terra, minha casa. Eu gosto daqui, mas chega uma hora que dá um negócio que eu digo, preciso voltar. Porque se eu não tivesse saído daqui, eu também não teria virado a chave. Eu teria vivido a mesma coisa que todo mundo aqui Até vive. hoje me perguntam a mim que hago acá durmiendo en un cuarto de 3x3 que no tengo nada, cuando yo tengo mi casa, mi quintal, todo lá, hasta trabalho tengo si quiero. Eu deixei uma sociedade no trabalho que vendi minha metade a um sócio. Eu tenho minha casa, todavía está lá, e tenho minhas coisas, né? Deixei toda essa estabilidade para procurar algo mais. Tem alguma coisa querendo que você mude. Tem alguma coisa aí, tem algum movimento, alguém, alguma linhagem, tem algum movimento aí pedindo para você mudar. Você precisa, vou marcar a sua sessão, tá? Para a gente olhar direitinho para essa história. Estou devendo para você. A gente precisa olhar melhor para essa história, tá? E é isso aí, gente. Olha, assim como o Raul e a Tamira abriram o coração aqui, expuseram para a gente situações pessoais, eu também coloquei um pouquinho das minhas, acredito que vocês foram se identificando com algumas coisas, né? E vai fluindo, e a gente vai, e faz muito sentido, gente. Cada um de nós tem uma história diferente da outra, tá? Cada um. Às vezes ecoa para mim uma coisa, para o outro outra. Uns estão presos no amor, outros na vida
escrava de trabalho, eu até falava, eu me sentia escrava, não escrava de apanhar, disso, daquilo, era um trabalho forçado, e parecia que o que eu ganhava era só para sobreviver. Essa é a mentalidade de quem acreditou e aprendeu que a vida é dura. Tu vai trabalhar, e não vai ter mais do que o suficiente. Olha que doido. Bueno, esa fue mi enseñanza de criança, para eso, porque mi pai trabalhava de segunda a domingo. E não tinha mais do que o suficiente, né? Para manter a casa. Às vezes a gente até fala, eu não quero ser rico, eu só quero ter o suficiente. De tanto que isso nos foi aplicado. Pois bem, querido, obrigada pelo seu coração partilhado, pela sua vida nos doada aqui nessa aula, né? Obrigada a todos, espero que tenha ajudado, feito sentido para vocês, né? Juliana, você que é professora aí também sistêmica, fez sentido aí para você? Como que foi? Com certeza, Lu, fez toda a diferença. Né? E esses 3 dias que ficamos junto, eu, Chile, as meninas, é mais ou menos isso, né, Chile? Que o professor lá também estava dizendo. Porque muitas vezes a gente também não prospera pelo egoísmo. Ah, não, mas se eu ficar rico, eu vou ter que ajudar muitas pessoas? Mas fique rico e ajude as pessoas, por favor. Sim. Porque Olha, senão o egoísmo está em nós, né? Se sim, Deus te escolheu para ser milionário, estenda a mão e ajuda o próximo. com certeza. Isso faz toda a diferença. Porque as pessoas vivem, fulano passou na minha porta, mas ele não trabalha, mas você não sabe o motivo o qual ele não trabalha. Então, faça a sua parte, independente de ficar criticando a vida da outra pessoa, né? E isso você... Falta isso, falta equilíbrio, porque eu estou recebendo Exato. muito da vida e não estou dando. É por aí. Exatamente. Eu gosto daquela frase que o Jair usa na prosperidade, na mentoria da prosperidade. Ou não, ou fui eu, acho que fui eu que adquiri a frase. Lendo, assistindo, eu interpretei desse jeito. Quanto mais eu ganho, mais longe vai a minha mão. Foi eu. Né? Quanto Isso mais eu mesmo. ganho, mais eu me dou, mais eu consigo estender a minha mão e ajudar. Né? E a gente vai vendo. São crenças limitantes. Se a gente for olhar por outro ângulo, por outra abordagem, a gente vai ver que são crenças limitantes, né? Sim. Que não é lá de trás, mas foi aqui, moldada dentro da minha casa, da cultura que a minha família exerceu. Crenças Com que vão me certeza. prendendo. Como antigamente, né? Se fosse antes de fazer esse curso, as pessoas poderiam me convidar e eu pensava assim, vou fazer o que lá em São Paulo? Vou para um evento, vai acrescentar o que na minha vida? Hoje eu penso diferente. Então, Deus está me trazendo pessoas que estão acrescentando na minha vida. Sim. Não era só eu acrescentar na vida das pessoas, no convívio né, o qual eu vivo. Não, hoje eu estou permitindo. Então, está vindo pessoas assim que eu falo, meu Deus, sou merecedora? Então, hoje eu entendo como eu sou merecedora, entendeu? Sim. Porque Deus hoje, ele fez isso acho que a vida inteira, só que eu não entendia. Então, Deus coloca muitas pessoas na minha vida que é para acrescentar. Você entende? Se eu não consigo alguma coisa, eu vou ligando para as pessoas. Olha, está acontecendo isso, você pode me ajudar? Antigamente, não. Ou eu resolvia sozinha, ou eu sentava e chorava. Hoje, eu não choro mais. Porque o que eu não sei, alguém de vocês, de quem Deus colocou no meu caminho, essa pessoa vai me dar o que eu estou precisando. Então, eu corro atrás. Então, isso para mim é muito importante. Sim. É o que a dona Tamires precisa, do que ficar naquele ovinho lá, tadinha de mim. Vamos deixar de ser assim, ai, que dó de mim, é que você não sabe onde eu moro, é que você não sabe da minha casa. Minha filha, já morei em mansão, minha filha, já morei em mansão, que eu ia sair dessa reunião, eu ia lá encher minha banheira de água bonitinha. Hoje eu não tenho mais banheira, gente, mas tá tudo bem. Eu tô feliz. Então vamos viver o hoje, sem se preocupar. Se Deus quiser me dar uma banheira amanhã, Ele vai dar.
Mas vamos parar de ter dó de nós mesmos. E olha só, Juliana, qual foi o preço de perder a banheira? Por que você perdeu a banheira? Tinha alguma coisa disfuncional ali. Com toda certeza. E aí a gente ajusta. A banheira Exato. ou uma vida saudável? Uma Não é? vida saudável é melhor. A gente vai ajustando, muito bem. Obrigada, Ju, pela sua vida, pela sua entrega, pela partilha. Raul quer concluir alguma coisa. Diz aí, Raul. Eu queria falar precisamente sobre essa crença limitante, que é uma por la qual tuve que lutar muito toda a vida, foi a crença limitante de uma frase que era constantemente repetida por meu pai, em sentido, porque eu queria estudar, queria sair, trabalhar, e fazia tudo o que fazia a minha vida. Ele dizia que eu era um tolo, tonto, doido, em palavra argentina, obviamente, porque gente como nós não tem futuro. A frase dele, a gente como nós não tem mais que o que tem. Você está sonhando um menino com fantasia. Querendo ser demais, né? Aqui no Brasil dizia, você está querendo ser demais. Então, isso foi sempre. Eu queria estudar. Para que eu queria estudar se a gente como não vai ter maqueta? Dedique-se a fazer coisas, criar coisas, trabalhar. E isso. Então, eu mesmo na zona, como eu falei muitas vezes, o sapato que tinha era para a escola, nada. E em meu bairro, mientras os meninos iam a jogar bola, eu ia a procurar a biblioteca, porque não tinha dinheiro para comprar livros de texto nem nada disso para estudar. Ou seja, que é como eu estava falando no princípio, uno tem que, por querer conseguir um pouco mais, uno tem que deixar de lado a infância. Sim, é forte isso. Não pôde viver. Muitos foram assim. Ou quando tiveram uma infância, foi atropelada por dor, por perdas, por mortes, por essas coisas. Bem, querido, obrigada, né? Deu uma riqueza aqui para a aula, a partilha de vocês, tá? Trouxe conteúdo, né? Fez brilhar ainda mais. Mais alguma coisa? Tá tudo... Era isso, né, Raul? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo em paz? Pois bem, gente, agradeço profundamente, né? A entrega de vocês, a partilha. É muito bom crescer. Compartilhar conteúdo é sempre crescer, né? A gente vai crescendo. A Shirley quer falar? Não, né? O Max e a Shirley, então, essa mãozinha é só palminha, né? Então, tá certo. Muito bem, agradeço profundamente. Esse conteúdo já está disponível lá na plataforma, depois estou até devendo a aula do Raul também, vou gerar os links, estou sem o meu computador, mas eu vou gerar os links e coloco lá, e coloco da plataforma também, do QIFI, onde vocês conseguem adquirir todo esse material, e a partir da próxima semana, deixa eu ver aqui, quais são as semanas que eu vou começar a atender, aqui do dia 23, né, da semana lá do dia 19, eu vou chegar em Campinas, eu saio dia 15, eu chego dia 16 em Campinas. A partir do dia 19, dia 23, eu começo os atendimentos para quem conseguiu e adquiriu os materiais ali, tá? A gente vai fazer individual, para que vocês consigam realmente pegar todo esse conteúdo e trazer para vocês, para a história de vocês, e a gente conseguir trabalhar a pessoalidade de cada um, diante de cada foco ali que foi oferecido, certo? Muito obrigada pela presença, espero, sinceramente, que tenha contribuído ainda mais aí com a vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado por todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Cadê você? Bueno. Não, coloca. Boa noite. A Olguinha hoje ficou calada. Vai lá.
Ah, ela quer que todo mundo vê ela. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite para vocês. Dorme com Deus. Boa noite. Amém. Linda. Muito. Tchau, boa noite.